O Henrique, ele começou na fábrica, enrolando, como se diz, desmanchando, que vinha, porque as peças dos carros da Volkswagen vinham em caixotes da Alemanha. Então o trabalho dele era esse, uma parte, desencaixotar, porque ele sabia alemão para poder separar. E ele foi subindo devagar e eu tenho tudo isso. Ele foi subindo, chegou a supervisor e tinha a promessa que se ele fizesse engenharia, que ele começou a fazer, ele quase terminou. E se perdeu por causa do problema dele ser preso. Aí cortou, aí não teve condição de terminar o curso. Mas ele estava fazendo engenharia, ele ia subir na fábrica por um cargo de chefia, e iria gerência, a gente sabia disso, mas esse primeiro cargo era antes de gerente, com 15% de aumento, quando ele foi preso. O Henrique já estava com o grupo da Volkswagen. Ele foi chamado pelos colegas, ele sentia o problema do arrocho salarial, ele não se conformava com aquilo, com a política da Volkswagen, e ele então já estava num grupo lá da Volkswagen. Inclusive eles fizeram um trabalho muito bonito, tem coisas interessantíssimas que isso vai ser colocado de uma maneira diferente, em outro lugar, né? Que eu vou escrever sobre isso. Então, quando começaram as prisões, foi difícil chegar nele. Inclusive, tem um caso até muito interessante, que o chefe da segurança direto perguntou para ele, que estavam procurando, telefonou para ele e falou: olha, não fala nada, só escuta. O chefe, estão procurando um cara aqui, um subversivo chamado Conrado, que era ele. E falou: fixe. Aí ele chegou em casa e me avisou. Prenderam o pessoal. Aí ele me avisou: Neide, já estão prendendo os companheiros e eles vão chegar em mim, já estão procurando. Só que eu disfarcei, eu falei: se eu souber qualquer coisa, eu aviso para os senhores, para o chefe de segurança. Só que nós ficamos já esperando a prisão dele, a gente estava esperando. Quando aconteceu a prisão, que foi assim, isso aí já é do conhecimento de todo mundo, né? O chefe dele, o Rui, foi lá em casa, tocou a campainha, falou: Neide, o Henrique viajou. Na hora, eu pensei, ele foi preso. Aí eu pedi para eles entrarem, eu falei: Rui, entra, vamos lá, né? Vamos tomar um café e tal. Querendo saber mais, eu queria saber mais. Mas não, e nós estamos com pressa, estava ele e um outro companheiro do Henrique. Aí eu vi que ele estava preso. Aí eu fiquei já a ver o que eu vou fazer. O Rui falou que ele tinha viajado, e eu perguntei: mas sem mala, sem bagagem, né? Sem nada, sem me avisar? Ele falou: não, foi a serviço da fábrica, foi um negócio urgente. Você vê aí a fábrica, a má intenção mesmo da Volkswagen. Isso tem que ser colocado. A prisão de todos os rapazes foi assim, foi muito difícil. Mas eram operários, eram trabalhadores, mas o Henrique, ele era alemão e ele era chefe. Isso a
isso para mim, isso é pessoal. Ela não engoliu. E para o Henrique também. Ela não engoliu. Quando ele voltou, inclusive, para fazer o acerto, o tratamento, a frieza que eles receberam o Henrique, mostraram a cara mesmo, a exploração do povo brasileiro. Ele tinha essa visão, o Henrique. Nós todos tínhamos essa visão. E ele falou, olha só, agora eu não sirvo mais. Olha, o que eu me lembro, eu era bem novo, mas o que eu me lembro foi difícil por causa da ausência do meu pai. No primeiro momento eu era muito pequeno, minha mãe disse que estava viajando, mas ela sempre foi uma pessoa muito honesta. Passou pouco tempo, ela contou a realidade, explicou o que realmente estava acontecendo. E para nós na cidade foi muito difícil a ausência do meu pai, né? Em termos, inclusive, eu era novinho, mas eu sentia a diferença financeiramente, o custo de vida piorou muito, foi muito difícil para nós. A gente tinha uns certos confortos que não tínhamos mais. Além da ausência dele mesmo, né? Para um garoto de 6 anos, a ausência do pai é muito marcante. E foi muito difícil, foi um período muito difícil. Minha mãe ficou muito numa situação difícil financeiramente, como eu disse antes, mas também psicologicamente. Isso refletiu muito na nossa família, foi muito difícil. O que eu tenho aqui em casa, a minha casa sempre foi muito aberta. Minha mãe era uma pessoa muito dada, muitos amigos. Meu pai e minha mãe, quando eu digo minha mãe, meu pai e minha mãe. Então tinha muito movimento em casa, sempre muitos amigos entrando, saindo, convivendo com a gente levando aquela vida de criança, mas notava isso, que sempre tinha muitas pessoas, amigas em casa, sempre pessoas ótimas, educadas, nunca teve nenhum tipo de conflito, pelo contrário, sempre muito amistoso. Eu lembro de reuniões com muitas pessoas, 10, 15, 20 pessoas, mas tudo sempre muito amistoso, nada muito conflituoso. Ele, que eu me lembro, foram 2 períodos, né? Teve esse primeiro momento que ele saiu, tiraram ele do convívio da gente, né? E depois veio a notícia de que ele tinha, minha mãe, conforme eu disse antes, abriu o jogo com a gente, comigo, que era o mais novo. Talvez meu irmão já tinha essa informação por ser mais velho, que ele estava preso, explicou a situação, que ele não era bandido, que ele não fez nada de errado, que foram por ideias políticas, ou seja, o ato de pensar coisas diferentes, ter ideias diferentes. E ele foi preso no primeiro momento, em torno de 1 ano, 12 meses, eu não lembro assim perfeitamente o período, mas ele voltou ao convívio depois desse período e novamente, logo depois, passados alguns meses, ele foi preso novamente. Eu lembro muito dos agentes do DOPS indo em casa e levando ele embora de novo. Isso para mim foi muito triste, marcante, mas aí já imediatamente explicaram que ele estava sendo preso de novo pela mesma situação, que ele tinha um período a cumprir ainda em prisão, mas realmente foi muito difícil, foi terrível. A gente visitava frequentemente, sempre que era possível, se eu me lembro bem, todo fim de semana que tinha visita a gente ia. Eu era muito novinho, como expliquei antes, a memória marcante para mim eram os aniversários, datas festivas que a gente comemorava dentro da prisão. E minha mãe se esforçava ao máximo para levar um bolo, alguma coisa. A gente passava pela revista, que era muito difícil. A gente era criança, levava ainda na brincadeira, mas eu lembro bem que a gente passava por locais da revista, onde tudo que a gente levava era revistado, e a gente procurava fazer essas festividades dentro da prisão, da penitenciária. Eu lembro muito do hipódromo, do presídio do hipódromo. E eu lembro bem que a gente fazia essas festividades, cantava parabéns, enfim, tentava tornar o ambiente mais ameno, mais festivo. E também tinha a separação dos presos políticos dos presos comuns, que eles também estavam no mesmo local. E essas pessoas ficavam mais à parte e até comemoravam, cantavam parabéns,
era um momento de alegria num lugar terrível, né? Isso me marca muito, eu lembro até hoje isso. O pouco que eu lembro, ter ele no convívio com a gente novamente foi uma alegria grande, mas também, por outro lado, foi muito difícil, porque financeiramente a gente tinha uma situação estável quando ele era funcionário da Volkswagen. Podia dizer até uma vida boa, ele tinha um cargo bom, ele tinha um bom salário na Volkswagen, isso tudo foi perdido. Desde a prisão dele, como eu falei antes, a gente passou por dificuldades financeiras e então, é lógico, a gente foi se adaptando. Quando ele saiu, a alegria foi muito grande, mas também a gente via a situação difícil em casa, o desespero assim de você retomar a vida, de você ter oportunidades e isso não foi permitido para ele. Ele começou a viver de bico, procurar saídas para procurar se encaixar no mercado de trabalho e não foi possível, foi muito difícil. Eu acho que meu pai foi uma pessoa que não mediu esforços. Você vê, eu falei agora há pouco antes que a gente tinha uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida confortável. Ele tinha um bom cargo na Volkswagen e ele colocou, vamos dizer assim, a situação dos companheiros, de todos que trabalhavam com ele na Volkswagen, acima de tudo isso, do conforto dele. Eu acho que ele abriu mão. Ele poderia ter se acovardado, ele poderia ter levado a vida dele indiferente aos outros, e ele nunca se acovardou, ele sempre se colocou no lugar das pessoas, ele colocou, você vê, a vida dele profissional nunca mais foi a mesma. Ele tinha um futuro brilhante dentro da Volkswagen e isso tudo se perdeu. A vida dele nunca mais, profissionalmente, ele nunca mais teve um bom emprego, ele nunca mais teve oportunidade, ele era um excelente profissional. Ele falava alemão, ele era nativo alemão, a primeira língua que ele aprendeu foi alemão, falava alemão, português, tinha boas noções de inglês, era um profissional dedicado, ele sempre se dedicou à Volkswagen, apesar de tudo que a Volkswagen fez. Eu acho que a lição que ele deixa para mim, para minha família, eu passo isso para minhas filhas, eu sou pai, é que a gente tem que ser justo, a gente tem que ser honesto, e a gente, apesar de tudo que fazem com a gente, as injustiças que vão acontecer com a gente não pode deixar de lutar. Foi nos últimos tempos, assim, já no final da vida dele, eu morei com ele alguns meses aqui na casa que ele morava, aqui na rua ao lado, e ele tinha muitos pesadelos à noite. Ele chegava a acordar gritando, e isso era resquícios, né? Que quando ele tinha esses pesadelos de madrugada, eu sempre perguntava para ele no outro dia cedo o que ele tinha sonhado, e muitas coisas eram resquícios da época da tortura ainda, né? Eram coisas que se misturavam na cabeça dele. Então você vê, mesmo depois de 50 anos, né? 50 anos, aquilo ainda estava lá no inconsciente dele, né? É uma coisa assim, ficou muito marcado mesmo. E chegava a ser assustador assim mesmo da gente ver, né? Então, assim, isso é uma coisa marcante e ruim, né, que ficou. Meu pai era uma pessoa fantástica, ele tinha assim, ele cuidava da gente tanto quanto a minha mãe, às vezes até mais. Ele era o primeiro a socorrer a gente, a correr. Eu lembro lá em São Bernardo, eu tinha 3 anos, e eu caí na rua porque eu usava botinha, né? Então, às vezes eu não queria usar a botinha, eu caí, levei um tombo assim que eu rachei a testa e virou aquela sangueira, e meu pai veio correndo, né, assim, acudir. E eu tinha 3 anos na época. E ele, assim, tava, né, era sempre para ele que a gente ia, né? Geralmente a gente corre para a mãe, né? Corria para ele e ao meu e ele estava sempre muito presente, cuidando muito da gente. Eu lembro também de uma outra vez em Orlândia, que ele e minha mãe já eram separados, mas ele sempre estava muito junto com a gente, e tinha uma bicicleta em casa que a gente tinha ganhado de um colega dos meus irmãos, e ela era toda feiosa, tudo, e um dia eu cheguei em casa do colégio e tava lá
na frente de casa, assim, ele tinha mandado arrumar a bicicleta todinha e restaurar, e ficou a coisa mais linda do mundo, né? Porque ele sabia que era uma coisa que eu ia adorar. Então, assim, é uma coisa material, mas no sentido, assim, de ver que ele prestava atenção nas coisas da gente, né? Ele que me ensinou a jogar xadrez quando eu tinha 10 anos. E aí é engraçado que depois de uns, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, a primeira vez que eu ganhei dele, ele ficou bravo pra caramba, porque ele era extremamente competitivo, né? Então, assim, a gente... Mas ao mesmo tempo super brincalhão também, né? Então, ele era aquela pessoa, assim, ele tirava dele pra dar pra gente, né? E sempre foi assim. Uma pessoa muito amorosa. Tinha um coração do tamanho do mundo. E mesmo com as limitações, as dificuldades, não era um cara perfeito. Teve muitos problemas, teve muitas dificuldades na vida, em questão de trabalho, tudo. Passou muita necessidade, assim, né, coisas, mas sempre procurou fazer de tudo e fazer o melhor dele, né? E tinha um amor muito grande pela gente, mesmo estando separado da minha mãe e longe, assim, os dois separados, mas sempre foram amigos a vida inteira, né? Foi uma separação amigável e foi sempre um pai fantástico. Não, sinto muita saudade dele. Papai era uma pessoa muito sociável, tinha muito contato com muitas pessoas. A minha casa era sempre muito movimentada, muito frequentada. Então a lembrança, a memória infantil que a gente tem é no sentido da socialização dele, né? Das conversas, das movimentações. E não só isso, acho que vários outros momentos. A eleição do Montoro, por exemplo, ou mesmo nas eleições internas dos sindicatos metalúrgicos, sempre houve uma participação muito grande dele para a movimentação de uma ou outra chapa. A segunda prisão ainda, eu não tenho lembrança, mas tenho relato da família em relação a isso. Inclusive passando o primeiro aniversário, meu primeiro aniversário sendo comemorado no presídio do Hipódromo com meu pai e com os outros presos políticos. A moral da história é a luta, sem sombra de dúvida. E a luta com dignidade, diretamente. Dentro da minha casa, a minha mãe tinha que ter autorização da polícia para poder dar aula, era uma realidade da época. A nossa vida era vasculhada, as pessoas... O meu pai saiu com sequelas inimagináveis da tortura, com pesadelos, com problemas de locomoção, com problemas de audição, e essas sequelas tomaram ele até o fim da vida. Então negar que essa ação, que essa violência do Estado brasileiro em relação a um cidadão aconteceu, manchar a imagem do meu pai, a dignidade do meu pai, o caráter do meu pai, e colocar pessoas como ele, como a minha mãe, que são sérias, como mentirosos. Então a ditadura existiu, a ditadura foi real e trouxe consequências muito sérias, não só para minha família, mas para todo o país, né? Para todo mundo, para o Brasil todo. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Links, zwei, drei, links, zwei,